Inaugura-se, junto com a nova capital, no ano de 1960, a seção Distrito Federal da Associação Brasileira de Enfermagem. Eu trabalhava no Hospital de Base, hoje, que naquele tempo era o distrital, e nós éramos 12 enfermeiras lá no hospital distrital. E era um grupo de enfermeiras, muito separado, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto, e não tinha telefone. Então era muito difícil as comunicações, mas eu achei por bem que estava na hora de nós começarmos a seção de Brasília. As primeiras reuniões aconteciam numa sala do Hospital de Base, primeiro hospital do Plano Piloto. Era como tudo, começando, né? Como os ministérios, como os tribunais. O Hospital de Base ainda era um esqueleto, tanto é que ele foi abrindo as outras unidades gradativamente. A gente ia acompanhando a evolução de Brasília, também vindo atrás com nossa área de saúde. Eu fiz partos, muito parto, inclusive de muitos engenheiros da Nova Cap, senhoras engenheiras da Nova Cap. Aí que eles tinham sugerido que o Juscelino queria que viesse gente para Brasília e queria que Brasília fosse construída. Então que daria um terreno para as associações de classe. Eu disse, então está na hora de eu pedir um terreno para a Associação Brasileira, né? Porque a gente queria fazer uma coisa nova, e uma coisa nova sempre demanda em dificuldades. Tudo que a gente vai começar sem conhecimento, sem estrutura, sem nada, tudo que você vai começar é uma coisa assim de impacto meio sofrido. Foi a primeira associação de classe a conseguir um lote e construir. Quer dizer, isso foi um esforço nacional. Ali houve casos de enfermeiras que venderam as joias todas para mandar o dinheiro para cá. Questão de ideal mesmo. Anos depois, Brasília já sediava o 19º Congresso Nacional de Enfermagem em 1967. Nos anos 70, as ABENs de todo o Brasil criaram os Conselhos Regionais de Enfermagem, incluindo o COREN do Distrito Federal. O Conselho também Regional de Enfermagem havia sido criado os Conselhos Federais, nós já havíamos lutado muito, não só eu, mas um grupo enorme. Todos os enfermeiros integrados à ABEM lutaram muito para a criação do Conselho, sobretudo a nível nacional, né? Então, os políticos não tinham interesse na criação do Conselho Federal de Enfermagem. E quando nós começamos a ser participantes efetivos da ABEM do Distrito Federal, começamos nessa luta, a ir para o Congresso, a reivindicar no Ministério da Previdência, essa coisa toda. Isso foi um acompanhamento árduo durante muitos anos, muita luta, muita dificuldade. Durante esse período, a ABEM Distrito Federal triplicou o número de sócios e, em 1975, foi criado o Curso Superior de Enfermagem da Universidade de Brasília. Pelo quadro que a gente tinha na época, nossa preocupação era de ampliar o quadro de associados, de tentar melhorar essa produção científica, a integração de todos os profissionais de enfermagem, não só do Plano Piloto, mas das cidades satélites nessa produção científica, com a participação efetiva das chefias de enfermagem, das áreas dos hospitais, sobretudo, né, dos hospitais da universidade, da UNB. E para isso nós integramos as cidades satélites também, todas as instituições das cidades satélites. Em 1980, a ABEM-DF deu os primeiros passos para a criação do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Na época, em 1980, era o ministro Murilo Macedo.
E aí ele foi convidado para participar do congresso que nós fizemos aqui, né? Então ele foi a uma sessão em que houve uma homenagem, porque meu aniversário é no dia 4 de junho. E ele foi a uma sessão em homenagem também, lá. E lá ele me ofereceu uma cesto de flores e me perguntou o que eu queria de presente para o dia do meu aniversário em relação à ABEM. Eu falei, eu quero a carta sindical, que não sai. Ele falou, segunda-feira a senhora pode mandar alguém ao Ministério me procurar. O Congresso de 1980, realizado em plena ditadura militar, atraiu a Brasília o maior número de participantes em um Congresso Brasileiro de Enfermagem até então. Foi maravilhoso. Todo mundo trabalhou muito para esse congresso. Todas as enfermeiras de todas as instituições daqui, de todos os hospitais do Distrito Federal. Foi uma realização plena, com muito trabalho importante, científico importante. O discurso nosso foi muito elogiado na época, né? Anos da década de 80, um movimento com propostas descentralizantes e inovadoras surgia no seio da ABEM Nacional. Era o chamado Movimento Participação. Eles achavam que era muito conservador, que a ABEM era muito conservadora, vamos dizer, né, em certos aspectos, e que e confundiam esse aspecto com a política nacional, de divisão de direita e de esquerda, essa coisa, sabe? A ABEM antes, ela não era tão acessível como hoje. A ABEM é acessível às pessoas, aos sócios. Então mudou a proposta, a finalidade da ABEM. Ela passou a ser também uma entidade política que pudesse estar intervindo no processo de trabalho dos enfermeiros, não apenas como uma entidade técnico-científica, mas ela foi muito mais além. Ela buscou com que a categoria, com que os enfermeiros pudessem ter um respaldo político maior de reconhecimento enquanto profissão no Brasil, fazendo parte de uma equipe. Compromisso da associação deveria ser com a melhoria da qualidade, né, do profissional, né, a produção científica. E isso se fazia já na época muito, as presidências faziam isso. Mas os meninos achavam que era meio alijados, vamos dizer, da ABEM. A vitória do movimento Participação em âmbito nacional estimulou as seções da ABEM de todo o Brasil a aderirem ao movimento. O primeiro ano foi muito difícil, assim, porque quase que a gente não conseguiu fazer nada. Porque a gente fazia alguns cursos, tudo, não tinha público. A gente tentava fazer divulgação e fazer outros tipos de atividades na ABEM para atrair, né? Mas, como a gente tinha a ABEM Nacional e que a diretoria era, né, do Participação, então que dava muita força para a gente. E nos congressos, nos seminários, quer dizer, essas diretorias que eram desse movimento de participação começaram a trocar ideias e a se fortalecer, né?
Em outubro de 1992, a ABEM Distrito Federal cedia mais um Congresso Brasileiro de Enfermagem. Foi um congresso muito difícil em termos financeiros, porque a ABEM, com o movimento de participação, ela rompeu com alguns acordos que tinha com essas empresas de publicidade, como tipo a Johnson & Johnson. Que a gente fez tudo, desde só não fez a limpeza. A gente quase não terceirizou nada mesmo, assim, foi enfermeiro mesmo que fez tudo. Então o congresso foi difícil, mas mesmo assim nós conseguimos fazer um congresso onde a gente teve 1.500 pessoas na época inscritas, né? E foi muito bom, teve a participação da comunidade na época, que foi uma inovação do congresso. E também, todo congresso a gente visa, assim, não só a parte cultural, muita parte cultural, é claro, né? O resultado da parte científica, cultural, parte social, uma integração de enfermeiros, mas também a gente visa também uma parte financeira para a associação, né? Então, em tudo foi assim muito satisfatório. Foi muito bom porque, além de tudo, nesse ano a gente pôde comprar a nossa sede com o resultado desse congresso, né? Que são as 3 salas que existem hoje. Nós compramos com o resultado desse congresso. Nos primeiros anos da década de 90, foi criado o primeiro encontro de enfermagem do Centro-Oeste e democratizou-se a Semana da Enfermagem. Foi com a nossa direção que a Semana Brasileira de Enfermagem foi retirado do seio da ABEM, ou seja, foi quando ela começou a ter uma participação nos locais de trabalho para que os enfermeiros tivessem acesso à participação dos trabalhos. Então, nós abrimos aí, começou aí a mudança, um processo democrático, as visitas. No final dos anos 90, também foi discutida e implementada a residência para enfermeiros no Distrito Federal, com significativa contribuição da ABEM-DF. No advento da enfermeira Gleice, quando assumiu a gerência de enfermagem, ela retomou essas discussões da antecessora e conseguiu implantar, né? A duras penas conseguiu implantar, e que hoje nós temos o que? Já estamos no 5º ano da residência. Foi devagarzinho e depois chegou um monte hoje que nós temos 4 hospitais, né? O Hospital de Base, a HMIB, o HRAM e o HRT com residência em enfermagem. A partir de uma necessidade da categoria, foi criado o primeiro encontro de enfermagem em saúde coletiva da região Centro-Oeste. E no Distrito Federal, quer queira ou não, nós próximos do Ministério da Saúde, ou seja, o órgão que controla, né, que sistematiza todas essas ações na área de saúde coletiva, e além da própria estrutura do Distrito Federal, né, como é organizada a estrutura de saúde pública do Distrito Federal. Então, a questão dos postos de saúde, do centro de saúde. Então, isso facilitou e aí gerou nos colegas a motivação para participar, e começou a cobrança. Gente, como é que nós vamos discutir? E a melhor forma de discutir alguma coisa que ninguém sabe nada é promover num evento. E acabou se transformando o quê? Um ponto de referência, de discussão, né, de encaminhamento de questões, apresentação do projeto da classificação da prática de enfermagem e saúde coletiva, envolvimento dos enfermeiros, não só do Distrito Federal, mas do Centro-Oeste, um marco dentro da história da classificação da prática de enfermagem e saúde coletiva do país, né? Durante o triênio 95-98, foram comemorados os 70 anos da ABEM Nacional. A Seção Distrito Federal não podia estar ausente das comemorações. Montou uma peça chamada Ah, se todos fossem iguais a você aos 70 anos, com a participação de estudantes e enfermeiros locais.
Depois de uma década inquieta na história da categoria, devido a acusações de lavagem de dinheiro por membros do Conselho Federal de Enfermagem, a associação segue sua trajetória de conquistas. Atualmente, a ABEM Distrito Federal conta com 410 sócios, entre enfermeiros, estudantes e técnicos de enfermagem. Nós, como centro, do país, e onde funciona toda a governabilidade do país, nós temos uma influência importante em função de que as ações que acontecem no Distrito Federal sempre nos envolvem. Por isso que tem que ter uma diretoria dinâmica que consiga dar conta tanto da agenda da ABEM-DF quanto das questões nacionais que a gente tem que estar envolvido. Uma associação muito importante, porque você sozinha não vai conseguir resolver nada da sua profissão. Então, com a associação, ela representa você de fato. Ela é que tem que falar, ela é que tem que estar presente acompanhando tudo isso, porque eu estou aqui fazendo meu trabalho, coisas estão acontecendo nos serviços de saúde, coisas estão acontecendo nas escolas. Nós ainda estamos na fase de questionar o que a ABEM faz com o dinheiro, por que eu vou ser sócia? Esse amadurecimento está demorando a chegar na categoria. Mas com certeza a ABEM é de valor absoluto. Nossa perspectiva futura é que os estudantes se interessem, mais profissionais se interessem, para que a gente possa dar continuidade e avançar nesse crescimento da enfermagem do Distrito Federal e da enfermagem brasileira. Para muitas e muitos, a participação na ABEM Distrito Federal vai ser lembrada para sempre com carinho. Um labor digno e respeitado, assim como o ofício da própria enfermagem. Eu entrei na ABEM porque eu acho que a ABEM, todo mundo devia participar, todos os enfermeiros, estudantes de enfermagem. É um lugar que você tem que se integrar, conhecer enfermeiros novos, mais antigos. A sociedade já está, não é que ela tem uma consciência total, mas ela já está fazendo diferença o que é o enfermeiro e aquele outro profissional que não é enfermeiro. O enfermeiro deve ter no final de cada dia a satisfação e poder louvar a Deus, agradecer pelas suas mãos. Ser enfermeiro é sobretudo estar diariamente resgatando pela dignidade das pessoas, pela solidariedade, não somente como um ato caritativo, como muitas pessoas no passado viam a enfermagem, mas sobretudo como uma forma de poder se resgatar e resgatar as pessoas. Acho que o enfermeiro tem um grande papel nisso, em se diferenciar. É se apresentando, é a sua postura como enfermeiro, é a sua posição, é o seu procedimento como enfermeiro. Isso aí vai conscientizar e vai fazer com que a sociedade compreenda o que é o enfermeiro. Se existisse reencarnação, que eu não acredito, eu voltaria sendo enfermeira novamente. É a coisa que eu fiz com amor e garanto que fiz bem. Porque é uma coisa que a gente só faz bem quando a gente ama. Se você não ama, não seja daquela profissão, procure outra. A enfermagem é a mais bela das belas artes. Outros cantam a sua profissão e dizem que ela é a mais bela, mas para mim ela é a mais bela. E quando a profissão é tida como alvo de vida, como um objetivo de vida, de servir, não há outro meio melhor para a gente servir. É uma profissão muito bonita, que a gente deita numa cama e fala, meu Deus, eu procurei fazer o melhor que eu pude. E a gente dorme tranquila. Nunca me arrependi de ter tomado a decisão de ser enfermeira. E preguei toda a minha vida essa profissão. E fui muito bem, fui muito feliz. Me realizei nela muito. E fiz por ela tudo que pude.